Krishna, bastante gente nova aqui, né? Sejam todos bem-vindos. E hoje é um dia especial e também bem excêntrico, assim, que é uma manifestação de Varaha-deva. E na verdade eu tinha preparado dar uma outra aula, né? Eu ia até falar de Varaha-deva no final, mas devido ao tempo, né, a gente vai falar um pouco rapidinho aqui. Tem uma canção de Jayadeva Goswami que fala dos Dashavataras. Dentro da manifestação cívica material, existe um programa para se despertar a devoção, né? É um programa comum, mas que tem suas diferenças também. Então, em toda criação, existe uma sequência de divindades que vêm. Na verdade, se conta que as manifestações de Krishna, elas são incontáveis, como as ondas do oceano, né? Você pode ficar na beira-mar ali contando, você não vai dar conta. E você não vai conseguir chegar ao fim, né? Então, da mesma forma, Krishna se manifesta em todas os cantos, né, do mundo, em todas as formas, e com o seu propósito também. E esses Dashavataras, eles são manifestações. Como estou achando aqui? Vai aparecer. Pode ser que esse livro está faltando parte. São manifestações que vão aos poucos despertando assim a devoção. Quando fala de Bhakti Yoga, é um assunto muito profundo, né? Uma relação de amor, né? Uma troca amorosa com Krishna, com a pessoa suprema. E isso é muito difícil para a gente poder entender. Ainda mais que a gente veio de uma cultura que a única relação que a gente tem com Deus é uma relação de respeito e reverência, e até de medo, né? Temor, né? Então, quando se fala de outros relacionamentos mais íntimos, as pessoas têm dificuldade de compreender, porque não faz parte da cultura, né? E Prabhupada, nosso mestre, ele foi perito nisso. Ele trouxe o conhecimento, mas ele trouxe a cultura também, né? E não é apenas através do conhecimento, a gente tem que estar envolvido, né, numa comunidade, numa cultura, para poder entender aquele conhecimento, que fazer sentido, né? Igual o Kirtan que a gente realizou agora, né? Esse Kirtan, ele foi inaugurado dessa forma por Chaitanya Mahaprabhu. Está ali no quadro, junto com o Nityananda, que a gente vai comemorar amanhã. E ele trouxe essa coisa alegre, o Kirtan congregacional, porque naquela época, pouco mais de 500 anos atrás, os Kirtanas, os mantras, eram cantados de forma restrita. Só os brahmanas cantavam e tinha toda uma qualificação, tinha as famílias específicas para cada tipo de ritual e uma tradição, e não se cantava assim publicamente, né? Eles eram detetores desse conhecimento. Só que Chaitanya Mahaprabhu, ele veio abrir isso para todos. Ele falou, não, cantem em todos os lugares, qualquer pessoa de qualquer classe social, seja você uma pessoa classe baixa, né, vista pela sociedade como classe baixa, ou seja de uma classe alta, não importa, cante os nomes de Krishna. Ele inaugurou esse processo. Primeiro ele fez um kirtan bem recluso, com seus
devotos mais íntimos, né? Lá na casa de Srinivasa, né? Srinivasanga, e depois ele abriu para toda Nova Duípa e espalhou para todo mundo. E estamos aqui em Belo Horizonte cantando. Mas tem lugares mais remotos, como em Moeda, a gente tem a nossa comunidade, a gente canta lá também, sempre. Todo mês temos encontro de Kirtana lá, sempre no último sábado, todos são convidados. Mas em todo canto do mundo, né, em todos os lugares mais remotos, está se cantando esse Mahamantra Hare Krishna, que foi espalhado por Chaitanya Mahaprabhu. Isso é uma cultura, o jeito que a gente canta, a manifestação do Kirtana, essa alegria, é uma cultura que a gente não pode mudar. Não adianta a gente querer falar que agora vamos fazer Kirtana sentados em cadeiras, batendo palmas, olhando para o teto, não vai funcionar. Porque Chaitanya Mahaprabhu ele trouxe uma cultura que ela se expressa dessa forma alegre, com a dança. Ele ensinou conhecimento para poucas pessoas, mas o processo de cantar, dançar e tomar praçada, que é comer alimento espiritualizado junto, ele falou que era para espalhar para todo mundo. Então, é muito difícil praticar. A gente tem que ouvir e cantar, e dançar, e aceitar o alimento que foi oferecido para Krishna. Mas, se a gente quer aprofundar, conhecer detalhes dessa relação com Deus, a gente tem que conhecer a literatura, o chamado Bhagavata, o chamado Bhagavad Gita, para poder se aprofundar nesse conhecimento, né? E aí, a gente pode entender um pouco dessas manifestações fantásticas, né? Hoje, Varahadeva é uma manifestação de Krishna que vem na forma de um javali. E assim, muitas pessoas vão achar isso muito estranho, né? Chocante, né? Muito chocante. E mais chocante ainda é que ele vem numa forma de javali bonito, né? Javali não é um animal dos mais bonitos, né? Talvez tenha gente que tem uma javali de estimação, não sei, né? A pessoa que gosta de ter um javalizinho bonitinho, né? Mas assim, não é o mais bonito, né, da turma aí, da floresta. Mas Krishna não, ele consegue fazer, vir como um javali belíssimo, né? Diz que ele tinha um corpo assim, azulado, assim, como se fosse uma nuvem de chuva, carregada para chover. E as suas presas eram brancas, mas muito, muito, muito brancas, né? Como se fosse espuma do leite, né? E é uma manifestação fantástica, né? Eu vou achar o Dashavastara Stottra aqui, ó. Achou? E aí Jayadeva Goswami, ele fez, no seu livro Gita Govinda, ele escreveu uma canção. Gita Govinda já é um livro já de muito íntimo, já muito avançado, já na relação de Radha e Krishna. Mas Jayadeva Goswami, o que ele fez? Ele antes de começar a falar sobre essa intimidade, ele falou sobre os Dashavataras, mostrando, ó, esse Krishna que eu estou falando aqui, está tendo essa relação com essa mocinha, com esses amigos, essas amigas, ele é, na verdade, o Senhor Supremo atrás de todas essas manifestações. Todas essas manifestações vêm dele. Então ele fez essa canção, e hoje mesmo acabamos de cantar para Nissi Radeva, quando a gente estava sentado depois do Kirtana. Um dos versos que a gente cantou está aqui nessa Dashavatara Stottra, um dos 10 versos. E tem um verso que fala de Varahadeva, né? Deixa eu achar aqui. Shukararupa. Terceiro. Asati Dashina Shikari Dharani Tava Lagna. Sashimi Kalanka Kaleva Nima. Keshavadrita Shukararupa Jaya Jagadishari. Keshavadrita Shukararupa Jaya Jagadishari. Shukararupa na forma de um javali, um porco selvagem. E todas essas manifestações elas têm um porquê, elas têm um propósito, né? Krishna, ele vem numa forma específica porque ele tem um papel para executar daquela manifestação. E nesse momento ele veio proteger a Terra. O planeta Terra tinha saído da sua órbita e caído no oceano causal. Existe a cosmologia védica, os planetas todos estão flutuando, mas embaixo existe um oceano causal. E aí se diz que de uma personalidade muito terrível chamada Hiranyaksha, né? Ele era fascinado por ouro, riquezas, então ele explorou a Terra ao máximo, né? Ele era muito poderoso. Se diz na literatura
que é os primeiros demônios assim, dessa manifestação. Era Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Hiranyaksha, ele se tornou tão poderoso que não conseguia encontrar ninguém para derrotá-lo. Ninguém. E ele começou a se aproveitar desse poder. Ele sacou todas as riquezas do planeta, e o planeta saiu da sua órbita e caiu nesse oceano. A gente ouve falar sobre isso, né, hoje em dia, né? Tal lugar do mundo estão explorando tanto que o eixo da Terra está mudando. Tem umas conversas assim. E aí aconteceu isso, e aí a gente estava assim, no começo da manifestação, e Brahma tinha manifestado duas grandes personalidades que seriam os imperadores do mundo, né? Seriam os senhores da humanidade, né? Que era Swayambhuva e Shatarupa. É um casal que veio para poder direcionar a humanidade, né? E aí ele chegou e falou para Brahma: ó meu pai, ó meu senhor, chegamos aqui, mas como que a gente vai executar o nosso trabalho, executar o seu pedido, se a Terra está submersa, né? Tá dentro da água do oceano causal? Como a gente vai conseguir executar essas atividades? E aí Brahma ficou pensando e falou: e agora, né? Brahma, ele é muito poderoso, ele poderia dar um jeito, mas ele sabia porque estava de trás de tudo isso. Ele sabia toda a história que veio de Hiranyaksha e Hiranyakashipu, que no Srimad Bhagavatam conta detalhes, né? Que eles eram porteiros do planeta de Vaikunta, no mundo espiritual, e tem toda uma história. Eu não vou entrar em detalhe agora, que é muito interessante, né? Essa história, inclusive, Vishnu mostra como como ele gosta dos seus devotos, dos brahmanas, como ele exalta, né, os devotos, né, acima de tudo. E ele sabia que ele não seria páreo para esse demônio, e ele ficou pensando: o que vai acontecer agora? O que eu posso fazer? Eu só posso orar para Krishna, para que ele venha, porque tem que entregar na mão dele, porque eu não posso fazer nada. E tem momentos da vida que a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que se render, né? Saber da nossa pequenez e falar: não estou dando conta, né? Preciso da sua ajuda, Krishna. Se aproximar de pessoas mais avançadas, pedir instrução, falar: querido devoto, me instrua, por favor. E aí, Brahma, como estava meditando, e do nariz dele saiu um javali. Uma coisa inusitada assim, né? E Dhananda Maharaj, ele fala que Krishna só poderia ser um jovem, né? Porque essas ideias, desses passatempos, dessas vidas, só podia vir da mente de um jovem, né? Só um jovem pode pensar em coisas tão fantásticas assim, né? Ele vem na forma de um javali belo, ele sai da narina de Brahma. Tá certo que Brahma deve ter um narigão, né? Mas assim, ele sai da narina de Brahma, e aí todos em volta começam a olhar e falar: que é isso? O que está acontecendo? E aí, em instantes, ele fica gigantesco. O negócio saiu da minha nariga assim, mas agora ele está gigantesco, né? E aí ele começou a voar no céu, né? O javali que voa ainda por cima também. Voar no céu, e aí ele começou a dar chicotadas assim com o seu rabo, fazendo um barulho tremendo, né? E esse barulho é como se fosse o cantar dos hinos védicos. O cantar dos hinos védicos, né? E tão belo que era, assim. E aí todos começaram a falar assim: essa personalidade só pode ser Vishnu, né? Uma aparição dessa, assim, como assim, né? E aí ficaram todo mundo muito encantado, todos ficaram muito encantados com aquilo ali. E aí ele veio cumprir e começaram a orar para Vishnu, né? É muito comum, né, na tradição, os devotos se oferecerem orações e glorificar essa pessoa suprema. E aí ele desceu e foi executar o seu trabalho, né? Ele foi tirar a terra desse oceano, desse lamaçal. E esse é o interessante da forma de Varahadeva. Por que ele veio nessa forma? Quem é a melhor forma para poder, acho que a palavra é escarafunchar, né? Dentro da lama? Só poderia ser um javali, um porco, né? É perito nisso, né? Inclusive os javalis estão soltos por aí, gente. Cuidado, hein? Lá em Moeda, por exemplo, tem muito agricultor lá que está perdendo toda a sua roça de mandioca, porque espalharam os javalis, trouxeram os javalis de fora aí,
ele se procriou, cresceu, está no Brasil todo. E eles encontram, eles vão lá, encontram, comem toda a mandioca. O camarada esperou 1 ano, 2 anos para colher, o javali vai lá e faz a rapa. Lá em casa não apareceu ainda não, mas estamos perto com ele. E aí, o javali que tem essa perícia, né? Ele foi lá e catou. Quando ele pulou na água, é como se o oceano tivesse sido partido em 2, né? E parecia que o oceano estava com os braços levantados assim, ó. Se partiu em 2, levantou os braços, socorro, vou ser rachado ao meio, né? Bhagavata é muito poético. Quem tiver a oportunidade de ler o Bhagavata, ele é assim, uma poesia muito refinada. A construção dos versos, toda a métrica, a rítmica, é muito bonito, né? Como Vyasadeva escreveu esse livro. É belíssimo. E tem essas figuras de linguagem, né? E aí, ele foi lá e executou seu papel, pegou, né, com suas 2 presas, né? Pegou a terra do fundo do oceano e levantou a superfície. Nisso apareceu Hiranyaksha, que estava rodando todo o canto procurando alguém para derrotar. Ele já tinha ido até Varuna, rei dos reis dos oceanos. E Varuna, assim, ficou bravo e falou assim, ó, eu não vou lutar com você não, vai ter uma pessoa que vai vir e vai ser faro para você. E conseguiu segurar a onda, né? Porque um guerreiro, assim, é difícil negar uma batalha, né? Quando ele é chamado a atenção para lutar, ele mesmo que não tiver capacidade, ele não nega, não foge da luta, né? E aí, apareceu Hiranyaksha e falou assim, ei, quem é você? Né? E fez uma provocação, né? Não lembro agora a provocação, mas como se fosse assim, você é um bicho da floresta, né? Um ser inferior, que você está roubando que é por direito nosso. Ele achava que ele era o dono da terra, né? Ele falou, eu joguei essa terra aí, deixa ela aí. E começou a ofender Varahadeva. E Varahadeva não ligou para a ofensa. Por quê? Ele estava focado no seu propósito. Ele queria salvar a terra. E Krishna, ele está sempre disposto a nos salvar. Ele faz de tudo para isso acontecer. Ele traz o conhecimento, ele manda o mestre espiritual, ele traz os devotos que estão praticando. Esse é o tripé mais poderoso que existe, né? Guru, Shastra e Sadhu. O mestre espiritual, as escrituras e os sadhus, que são as pessoas que estão praticando. Então, se a gente está associado com essas 3 fontes de sabedoria, a gente está seguro nesse mundo, né? Então, Krishna está sempre preocupado em cuidar da gente. Sempre preocupado em nos trazer de volta, né? De volta ao lar, de volta ao Supremo, igual o Srila Prabhupada falava, né? Então, Krishna veio e não deu atenção para Hiranyakashipu e levou a terra para um lugar seguro. Ele colocou ela em órbita de novo, né? E depois veio enfrentar o demônio, né? E então é um caso interessante, existe tão tempo no sul da Índia, que é chamado o tempo de Bhu-Varaha, porque nessa hora que ele levantou a terra, a divindade da terra, Bhumi, ficou encantada com ele e falou assim, você me salvou agora, você me pegou, eu me rendo a você e você tem que casar comigo agora, né? Porque na tradição, ninguém tocava uma mulher assim, né? E se não fosse o marido, né? Aí Bhumi fala assim, não, agora você é meu marido. Depois tem um passatempo que eles se casam, e tem esse tempo famoso, né? No sul da Índia, acho que é perto de Montanha de Tirumala. Tempo muito famoso. E aí, Hiranyaksha estava pronto para a batalha e começou a lutar com Varahadeva. Isso é uma coisa interessante, né? Krishna é todo poderoso, ele com um piscar de olhos pode resolver todos os problemas, né? Mas ele não faz isso, por quê? Porque ele sente atração por desenvolver atividades, né, esportivas, ele gosta de lutar. Krishna, ele é muito ativo, assim, e ele gosta de lutar, e às vezes ele luta com seus amigos em Vrindavana, mas às vezes ele vem para cá para lutar com demônios, né? O que seria um demônio, né? A gente pode pensar que Hiranyaksha era assim, um ser tremendo, com um rabo longo, com chifres, mas não, né? Ele era uma pessoa de mentalidade demoníaca, só que muito poderosa, né? Às vezes você pode ver, a gente se afasta das coisas, né? A gente põe às vezes o demônio longe do lado distante e a divindade no lado distante, assim, como se fossem inalcançáveis, né? Mas na verdade a gente pode se aproximar da divindade, né? Ter uma relação com ela, da mesma forma que a gente pode desenvolver uma mentalidade demoníaca, né? E como que é essa mentalidade? Uma mentalidade egoísta.
uma mentalidade materialista, que a gente pensa só na gente, né? Que a gente busca derrotar a todos para poder satisfazer o nosso próprio prazer. Isso é uma mentalidade demoníaca. E nessa era não existe demônios mais poderosos como o Laniaksha, porque os demônios estão vivendo tudo dentro da nossa mente. É que não viram no desenho animado, né? Tinha o diabinho e o anjinho, né? E a gente às vezes tem esse pensamento, às vezes a gente tem um pensamento, a gente fala, o que é isso? De onde veio isso, né? Isso veio dos nossos desejos egoístas, lá de dentro do nosso coração. Isso não é fácil de limpar, porque a gente está muito interessado em satisfazer nossos desejos acima de tudo. Mesmo que eles sejam ilusórios, sejam passageiros, sejam insignificantes, a gente está atrás de satisfazer esses desejos. Mas o verdadeiro prazer, ele está na alma, ele está na relação espiritual. Então, quando a gente está, por exemplo, cantando os nomes de Cristo, a gente está em relação com esse prazer. A gente está vendo as deidades, está ouvindo as escrituras. Então, esse é o prazer espiritual que é eterno, que está sempre com a gente. Agora, as coisas materiais, elas vão vir e vão embora. Então, Hiranyaksha representava esse ser demoníaco que era interessado em riquezas, né? Independente se ele ia destruir o planeta Terra, se ele destruir os planetas, ele estava interessado em riquezas, em mais nada. E ele queria derrotar todos para mostrar que ele era o maior. E hoje em dia é isso, né? Volte e meia aparece lá, o melhor de tal. O cara é o melhor. A gente sempre quer se mostrar como o mais famoso, a gente quer ter muitos seguidores, a gente quer ter prestígio, ter fama. E a Hiranyaksha estava com esse interesse, né? E aí chegou Varahadev para acabar com com a diversão dele, e mostrar a realidade para ele. Então foi uma luta que durou muitas horas, eu não posso nem dizer quanto tempo, mas foi assim, muitos anos, né? Segundo a descrição, a gente não tem nem como calcular isso. E os semideuses ficaram muito aflitos assistindo essa luta, né? Porque Krishna estava se divertindo. E às vezes ele deixava, parava de mostrar a vantagem, às vezes ele mudava isso. E às vezes os semideuses ficavam assim, nossa, o que está acontecendo? Está chegando um momento agora que a escuridão, né, do universo, né, que existe os ciclos, né? Como a gente tem o dia e a noite, no universo também tem os ciclos. Ela vai chegar e esse demônio vai ficar mais forte, né? Eles oravam, Varahadev, não brinque mais com a gente, não brinque mais com os demônios, por favor, derrote ele logo, né? Senão vai ficar complicado, né? É interessante esse desejo de Krishna lutar, né? Porque é uma brincadeira. Em Vrindavan, por exemplo, na sua intimidade, ele luta com seus amiguinhos e ele perde, né? Tem lutadores que são muito fortes em Vrindavan que às vezes ganham dele, né? E Krishna gosta de ter esse intercâmbio, né? Mostrar essa inferioridade perto dos seus devotos, né? Mostrar que ele é cativado pelo amor dos seus devotos. Mas com os demônios aqui no material ele não perde. Por quê? Porque a brincadeira aqui, ela envolve muitas almas, né? Muitas almas dependem dessa vitória de Krishna. E ele vem para poder acabar com essa mentalidade demoníaca.